E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui de novo, então, para falar para vocês sobre a questão da abordagem, né, dos temas. Eu já fiz um outro vídeo abordando o tema de 2019, ele deve estar aparecendo em algum lugar desse vídeo aqui para vocês, e mostrando para vocês quais as perguntas que a gente deve fazer para o tema, porque são importantes, né? São perguntas legais para a gente fazer para o nosso tema aí, para conseguir fazer a montagem, né, do nosso esquema de texto, tá legal? E hoje eu continuo, então, abordando o tema de 2020 e mostrando para vocês que, assim como 2019 e em outros anos também, em 2020 a galera deu muita resposta no texto motivador, ajudou no direcionamento da nossa montagem de projeto de texto e outras coisas importantes, tá legal? Curtam o vídeo, compartilhem, comentem à vontade aí. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal também. Esse material tá na descrição aqui do vídeo, num drive. Se vocês quiserem, né, para acompanhar a aula ficar melhor, tá disponível para vocês também, tá bom, galerinha? Então, roda a vinheta! Então, meus queridões, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai hoje fazer a abordagem do tema de 2020. Então, vamos ao que interessa. Chega de lerolé. Então, olha só, galera, o que a gente está vendo aqui na tela de vocês, tá? Aquelas perguntinhas que a gente já analisou em outro vídeo, como eu disse para vocês, mas vamos de novo, então. Como iniciar e compreender a proposta? Então, sempre lembra dessas perguntas aqui, tá? Tá aqui elas, ó, para vocês. De presente para vocês, meus queridões. Olha só. Há ou não há? Então, o tema, ele sempre vai fazer uma afirmação. Ou há ou não há. E aí, cara, geralmente o próprio texto motivador, ele vai me dar a resposta. Por quê? Ele vai ter um número lá, uma afirmação que ele vai me dar essa resposta. E aí, muitas vezes também ele vai me dar causas e consequências. Como eu já disse para vocês, mas vou retomar aqui, a gente pode trabalhar com duas causas, ou a gente pode trabalhar com causa e com consequência. Fica a critério de vocês, tá legal, meus queridões? Então, fica bem a critério de vocês. Ou eu trabalho com causa e causa, ou eu trabalho com causa e consequência, tá? Então, eu sempre vou fazer essas perguntas aqui. Por exemplo, vamos lá, vamos retomar aí a nossa memória. 2019, tá? Democratização do acesso ao cinema, tá? Do acesso ao cinema no Brasil. Esse era o tema de 2019. Tema de 2020. Da primeira aplicação nós estamos falando, tá? Mas vamos lá. Estigmas associados às doenças mentais. As doenças mentais no Brasil, tá? Então, a gente tinha esses dois temas aqui, que era 2019 e 2020, tá? Então, olha só, vamos fazer as perguntinhas. 2019, há ou não há? Não há. Não há. O tema está me afirmando isso aqui. Por quê, gente? Porque ele está dizendo que não há a democratização do acesso ao cinema. Vamos para 2020, estigmas. Há. O tema está me afirmando que há estigmas. Tá vendo, gente? Ele sempre vai fazer uma afirmação. E aí, qual é a perguntinha que eu vou agora? É essa daqui, ó. Por quê? Por que há ou por que não há? Dependendo do tema, eu vou fazer essa pergunta, tá? Então, vamos ler os textos motivadores de 2020. Olha só. Estigmas associados às doenças mentais. Isso aqui tá lá no site do INEP, tá? Se vocês quiserem, no site do INEP, dá para baixar todas as provas do Enem aí que vocês tiverem interesse, tá? É só botar no Google lá, provas Enem da UOLD, que já vai aparecer para vocês, tá? Vamos lá. Textos motivadores. Texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções. E aí eles descrevem, né? Como alegria, amor, satisfação, tristeza. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos,
perturbações, traumas e transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Ponto. Então, qual é que é a primeira diferença que eles estão falando aqui? Que há uma diferença grande entre saúde mental e doença mental. Então, segundo o texto motivador aqui, ó, segundo o texto motivador, saúde mental é a gente saber lidar com os sentimentos. Lidar com os sentimentos diários, tá? Como alegria, amor, frustração e tantos outros, tá? Então, pro texto motivador número 1 é isso, tá? Então, ele tá dizendo, ó, há um estigma. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem ser associadas a doentes mentais. Então, ó, já me deu uma resposta. O porquê? Porque as pessoas confundem o que é saúde mental e doença mental. Então, até vou colocar aqui em cima, ó. Por quê? Porque há o estigma associado às doenças mentais? Então, a primeira resposta ele já deu. Que as pessoas não querem ser associadas à doença mental. Elas acham que saúde mental é a mesma coisa que doença. E não. Eles estão dizendo ali que são coisas diferentes, né? A saúde mental, ela está relacionada a como a gente reage a vários sentimentos do dia a dia. Como a gente lida com esses sentimentos. Qual é o nosso equilíbrio? Equilíbrio emocional, tá? É isso que o texto está me dizendo aqui. Então, ele já me respondeu o porquê. Vamos para o texto 2. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remete à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários. Olha só, gente. Então, qual é a causa de haver estigmas? Então, olha só, a primeira delas aqui, ó, o texto 2 está me dando a resposta. Vamos lá. Primeira coisa, primeira causa, tá? É, na verdade, o preconceito. O preconceito. Que é o estigma, né? Que a gente vai relegar. Qual é a segunda aqui que o texto 2 está me dando? Ele vai dizer lá, falta de informação. Falta de informação. Então, ó, tá vendo que é a causa? Por que as pessoas não querem ser associadas às pessoas que têm doença mental por falta de informação? E porque há um preconceito gigante na sociedade. E também porque os tratamentos são precários. Tratamentos precários. Olha que legal, galerinha. Precários. Então, a gente já tem 3 respostas aqui. 3, tá? Olha só, eles continuam ainda. E pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves, tá? Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo, ó. Então, eles estão dizendo que as pessoas acham que a saúde mental é frescura. E olha que legal. E por isso que elas confundem o que é saúde mental e o que é doença mental. Frescura. Está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesses modelos cria distância dos sentimentos reais. E quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. Ou seja, olha só, as pessoas que demonstram seus sentimentos, elas são rotuladas. Rotuladas. E o que isso, qual é a consequência disso? Uma dificuldade de interação social. Olha que bacana, gente. Interação social. Ele tem uma dificuldade de interação social.
E aqui que as redes sociais, de enorme popularidade, mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser motivado, em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo, fora dos holofotes da internet, porém transtornos mentais mostram-se mais presentes que se imagina. Então, olha só. Outra causa que eles estão dando aqui. Qual é a causa disso tudo que a gente está falando aqui? As redes sociais, cara. Por quê, professor? Porque nas redes sociais, segundo o texto motivador, eles só mostram o lado perfeito das coisas. E as pessoas acham que tudo é perfeito, tá? Então, cara, olha quanta causa, quanta consequência. A resposta do porquê. Gente, eles estão dando um esquema de texto para mim. Eu vou colocar em uma letra diferente agora para a gente não confundir aqui, tá? Vou colocar em uma corzinha diferente para nós. Deixa eu pegar esse vermelho aqui mesmo. E vou colocar aqui do ladinho. Vou fazer um negócio assim, ó. Para nós fazer mais umas anotações, tá? Olha só. Aí vai vir um texto com números. Olha só. 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Então, olha só. Mais de 11 milhões de brasileiros têm depressão. Então tá mostrando a gravidade do assunto, ó. Brasileiros têm depressão. Olha que bacana. Então eles já me deram a causa e aqui eles estão me dando o quê? Uma consequência, gente. Ou seja, a falta de tratamento, a gente achar que é frescura, a gente não tem informação sobre a doença, tratar essas pessoas como diferentes, o que isso gera? Mais de 11 milhões de pessoas com depressão. E aí, cara, vai dando vários outros. Ó. A segunda causa de afastamento do trabalho no mundo são as doenças mentais. Olha que bacana. Aí é a segunda causa de afastamento do trabalho. Olha só, mulheres são mais propícias, $1 trilhão é o valor para tratamento. Cara, então, olha só, qual é a consequência disso tudo, galera? Muita gente começa a se afastar do trabalho, o que gera já um problema econômico e no mercado de trabalho como um todo, e agrava o quadro, porque daí a pessoa fica mais em casa. O que mais, gente, a gente pode falar aqui? É gasto $1 trilhão com o tratamento de doenças mentais. Então, quer dizer, cara, eles já me deram, basicamente, várias respostas. Então, lembra lá que a gente falou do há ou não há? Eles estão dizendo que há um estigma. Olha, eles estão afirmando, ó, o estigma associado às doenças mentais. Por quê? Por vários motivos. Porque as pessoas confundem saúde mental com doença mental. Porque para eles, aqui do texto motivador, saúde mental é saber lidar com equilíbrio, com os sentimentos, porque há um preconceito, porque há falta de informação, porque os tratamentos são precários, porque a gente acha que é frescura, porque as pessoas são rotuladas e dessa forma elas têm uma dificuldade de interação social e porque a rede social ela extrapola isso. Qual a consequência? Mais de 11 milhões de brasileiros têm depressão. É a segunda maior causa de afastamento do trabalho e é gasto mais de $1 trilhão com tratamentos. Por quê? Porque eles são agravados, geral. Gente, olha que bacana, cara. Eles estão me dando basicamente a resposta. Vamos ver então como o Ivan, de 25 anos aqui, que tirou 1000 ano passado, que é de Fortaleza, como ele colocou isso aqui na redação dele no D1, tá? O D1, para quem não sabe, é o desenvolvimento 1, tá? Vamos ver como é que o Ivan colocou isso aqui? Nesse contexto, olha que bacana. Como os tratamentos mentais não são tão facilmente verificáveis quanto problemas físicos, é comum que as pessoas acometidas desse tipo de doença sejam alvo de preconceito de pessoas, as quais muitas vezes acham que aquilo é frescura. Infelizmente, esse preconceito, às vezes, devido à falta de conhecimento do tema, traz efeitos devastadores, pois desestimula o doente a procurar tratamento precoce quando é mais fácil o tratamento. Assim, o tratamento tardio faz que, por exemplo, a depressão seja a doença mais incapacitante, segundo a Organização Mundial da Saúde, que foi o texto que a gente leu, gente.
Olha que bacana, tá no texto motivador. Então, o que o Ivan ele faz aqui? Ele pega o exemplo do texto, ele pega a causa. Qual é a causa? Que as pessoas já acham que doença mental é frescura, gente. Tá aqui a palavra, ó. Ele usa inclusive a palavra que está no texto motivador, ó. Frescura, frescura. Ele usa a palavra, cara, que tá no texto motivador. Olha que bacana, gente. Olha que legal isso, cara. Ele usa a palavra frescura. E aí, cara, eu vou apagar aqui que ficou abaixo da minha imagem aqui, ó. Vou botar abaixo para vocês aqui, ó. Para vocês verem, ó. Frescura. Ele usa a palavra frescura que tá no texto motivador. E aí ele continua, ó. Infelizmente, isso é devido à falta de conhecimento. Tá onde, gente? No texto motivador. Falta de conhecimento. Conhecimento. Cara, é isso, gente, as respostas que o próprio texto motivador dá para mim. E aí ele vai dizendo que isso, na verdade, desestimula o doente a procurar um tratamento antes, né, que é mais fácil o tratamento, e ela se torna a doença mais incapacitante, segundo a Organização Mundial da Saúde, que também está no texto motivador. A OMS, que deu essa informação lá nos números, lembra, gente? Cara, é isso, galera. Faz as perguntinhas. Há ou não há? Por quê? Qual a causa e qual a consequência? Tá no texto motivador as respostas, meus queridões. Tá lá. E o que o Ivan fez foi só organizar essas informações. Olha a introdução que eu já li num vídeo para vocês e eu vou mostrar também como ela usa isso de novo, que é a da Júlia Mota, de 17 anos, de João Pessoa. O século XXI é marcado por um estilo de vida corrido e estressante em que os habitantes das cidades brasileiras são diariamente cobrados por eficiência e produtividade, seja nas escolas ou nas empresas. Por isso, ocorreu uma explosão no número de casos das doenças mentais no Brasil, tornando o país mais depressivo da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Gente, tá aqui a resposta. Texto motivador. Te apropria das informações do texto. Te apropria, galera, das informações que o texto te dá e só monta essas ideias. Organiza elas dentro de um parágrafo. E aí olha que ela coloca. Apesar do aumento da incidência, existe na sociedade brasileira um enorme estigma associado às doenças mentais que precisa ser urgentemente combatido. Esse estigma é causado pela falta de discussão. Então, olha só. Falta de discussão. Falta de discussão. E tem como consequência, o número 2, o agravamento, galera. O agravamento. Então, meus queridos, olha só. Ela está dizendo que tem falta de discussão e a consequência é o agravamento desse quadro, tá? Ela pega as informações que o texto está me dando, as causas que ele está me dando. E aí olha como ela coloca no desenvolvimento. Olha só. D1, desenvolvimento 1, tá aqui, ó. De início, é notório que existe uma grande dificuldade em debater as questões mentais no mundo atual. Por que ela bota isso de tópico, galera? Porque qual é que é o argumento 1 dela? Vamos voltar lá para nós ver. Olha só o argumento 1. Falta de discussão sobre o tema no cotidiano. Falta de discussão, de debate sobre o tema no cotidiano. Olha o que ela coloca. A dificuldade em debater as questões mentais no mundo atual. O tópico, gente, aqui, ó, é só o teu argumento 1 ampliado. E é exatamente isso que ela faz. E aí ela continua o parágrafo dela, que a gente não vai se ater aqui porque não é o nosso intuito. E aí o que ela faz na 2? Qual é a consequência que ela coloca? A consequência é o agravamento do quadro, é ou não é? Olha o que ela coloca aqui. Por conseguinte, dizendo para a banca no D2 dela, que é o desenvolvimento 2, tá? Que ela está colocando uma consequência. A identificação e o combate das enfermidades mentais são dificultados. Isso ocorre porque parari, parari, parará. E aí ela continua. Galera, é isso, meus queridos. É isso, cara. É pegar as informações dos textos motivadores e organizar o texto de vocês.
Então, cara, sempre lembra disso aqui, ó. A perguntinha é: há ou não há? Quem é que vai me dar essas respostas, professor? O texto motivador. Ou ele vai afirmar que há alguma coisa, ou ele vai afirmar que não há alguma coisa. O que eu faço? A outra pergunta. Por quê? Por que há ou por que não há? O texto motivador vai me responder, ele vai direcionar o meu pensamento para mim buscar links em outras coisas. Por quê? E ele também vai me dar qual a causa? Qual a causa? E outra, qual a consequência? Qual a consequência? Ah, professor, e se eu quiser trabalhar com duas causas? Sem problema nenhum, gente. Pode trabalhar com duas causas e tá tudo bem. É isso, meus queridões. Eu queria mostrar para vocês que o texto motivador ele guia, ele vai ser um guia da nossa produção, da nossa redação, para botar no nosso esquema de texto, tá legal, meus queridos? E agora é mãos à obra, tá legal? Então, gente, sempre a dica é, sempre, cara, sempre, se possível, sempre leiam os textos motivadores, tá? Essa é a dica para vocês. Sempre lerem os textos motivadores, façam esse joguinho que eu fiz para vocês ali. Ah, não há, por quê, qual a causa, qual a consequência. Isso vai ajudar demais vocês, cara, vai ajudar demais. Certo, meus queridões? Obrigado pela presença, espero que tenham gostado. Acessem o material, façam as anotações e vamos que vamos, cara, para tirar aquela notona do Enem, tá legal? Tamo junto, até a próxima. Abordagem do tema de 2020. Então vamos ao que interessa. Chega de lero-lero. Olha só, galera. O que a gente está vendo aqui na tela de vocês, tá? A gente continua, então, também... Oh. Essa...